Sabe aquela partida ideal para você afastar qualquer sinal de crise? Aquele jogo em que se você vencer a retomada da confiança é automática? E se você vencer parece que o caminho, o trilho da vitória volta para os eixos? É o que o Fortaleza tem hoje pela frente contra o Vitória da Bahia, 9h30 da noite na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Vamos falar dessa partida e eu vou explicar para vocês por que eu acho que essa partida é ideal para o Fortaleza em vários sentidos. Mas antes, deixa eu pedir seu joinha, deixa eu pedir seu like. Ajuda demais, meus amigos, a sua curtida. Então, por favor, deixa aí seu like, porque fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar mesmo. Se inscreva no canal, clique no sininho e olha, vamos lá, vamos conversar aqui sobre essa partida muito interessante. Pô, é um clássico do futebol nordestino. E como eu falei, eu acho que esse jogo contra o Vitória tem muitos ingredientes que ajudam o Fortaleza, claro, se conseguir a vitória. A gente imagina um Fortaleza, por exemplo, descansado, foi uma semana, depois daquela maratona, daquela loucura de jogo quinta, sábado, segunda, quinta, sábado, terça, domingo, quarta, enfim, o Fortaleza teve uma semana livre, desde o jogo contra o Altos, 6 jogos, deu para poder descansar, teve até folga o elenco no sábado, então assim, eu acho que é justo agora para o Fortaleza não ter mais nenhuma desculpa de dizer que o elenco está cansado, essas coisas todas. Então acho que rodou bastante o elenco, tem todos os jogadores praticamente à disposição. É óbvio que tem uns que estavam no departamento médico, como o Emmanuel Martinez, o Lucas Sacha, que saiu machucado, mas enfim, volta Cauã, Kevin 100%. Então assim, o Fortaleza tem todo o seu time, o Vojvoda pode escalar o que há praticamente de melhor. E assim, além dessa semana livre, é bom a gente falar o seguinte, deu para aprender vários erros, né? Deu para entender o que aconteceu, né? Para corrigir muita coisa, porque você aprende com os erros, sem dúvida alguma. O que aconteceu no jogo contra o Ceará, no Clássico Rei, a derrota, o jogo contra o Altos, então pronto, você conseguiu. Porque você enfrentou o Sport, venceu muito bem, saúde boa, fora de série, mas aí depois apresentou algumas coisas que não deram certo, então você vai corrigindo. Não teve tempo de corrigir? Do sábado contra o Ceará para quarta contra o Altos, pronto, corrigiu agora. Então tem uma semana. Então corrigiu, sem dúvida alguma, teve tempo para isso. Outra coisa, é o típico do adversário, né, que está na Série A do Brasileiro, vai ser adversário do Fortaleza no Brasileirão. É um adversário que não perdeu ainda nessa temporada, na verdade não perde desde o ano passado, desde o jogo contra o Corinthians, 9 de novembro do ano passado, são 16 jogos, a equipe do Vitória não perde. Então assim, você tem um adversário de peso. Por isso, com a vitória, é uma vitória que retoma a confiança e caminha, né? Você diz assim, o trilho da vitória, enfim, está nos eixos. O time consegue sim, porque é um adversário de peso muito grande, como foi contra o Sport. E aí eu sempre gosto de falar isso, né? Você aprende com os erros, você percebe. E aí é onde a gente vai tocar no tema que é sobre o Vojvoda, né? A escalação do Fortaleza. E acho que já está num momento, né, que o Fortaleza pode fazer algumas mudanças, né? O Vojvoda ele insiste muito numa forma de jogo, num 4-3-3 clássico. Às vezes ele coloca um 3-5-2, que ele puxa o Tinga e joga, desculpa, um 3-4-3, não um 3-5-2, né? Porque ele deixa o Marinho lá na frente, o Lucero e o Moisés. E quando ele muda a equipe, ele continua com seus 3 atacantes, né? Ele tira o Moisés, coloca o Breno, tira o Marinho, coloca o Pikachu. Às vezes tira o Lucero e coloca o Kaiser. Então praticamente fica o mesmo. O meio de campo é praticamente da mesma forma, né? Ou se ele tirar, ele tira um meio campista para colocar um mais avançado. Um Caleb junto com o Pochettino, ele tira um dos dois. Tem Paul Fernandes, tem Lucas Sacha, Zé Wellison, Pedro Augusto, Martinez, Rosseto, assim. Ele já rodou bem o elenco dessa forma, mas o esquema tático praticamente não. Só durante a partida que ele acaba colocando, faz uma mudança, como naquele jogo contra o Ceará, que entendeu como foi aquela forma, ele colocou o Brits como quarto zagueiro jogando pela esquerda, depois tirou o Kusevich, voltou o Brits para a direita, colocou o Bruno Pacheco como zagueiro e colocou o Diogo Barbosa. Então assim, vejo que é um momento ideal também para o Vojvoda poder surpreender o adversário e fazer algumas mudanças interessantes. Todo mundo sabe que o Fortaleza hoje tem vários bons zagueiros, né? Você tem Brits, você tem Kusevich, tem Gaston Ávila, tem Davi Luiz, ainda tem o Tite, tem o Cardona. Então assim, você pode colocar até uma zaga com 3 zagueiros. E você pode fazer um esquema mais apurado, né? Você coloca 3 zagueiros,
Adianta dois alas bem interessantes, ou você pode colocar o Brits. Você coloca Brits, Kusevich e Davi Luiz, por exemplo. Coloca o Brits jogando até um pouquinho como lateral direito, mas puxa para terceiro zagueiro. E se você quiser colocar, coloca o Mancuso na direita, o Bruno Pacheco na esquerda e você forma seu quinteto lá atrás. E aí lá na frente, com mais 5, você coloca 2 volantes, Paul Fernandes, se você quiser o Paul Fernandes com o Pochettino, ou o Paul Fernandes com o Rossetto, ou com o Martínez, se tiver recuperado sem problema, e na frente os 3 atacantes, se o Vojvoda deseja dessa forma. Eu ainda acho, como o Lucero está passando por uma fase ruim, é possível você colocar ali o Breno Lopes fazer um teste. Ou se você quiser dar uma chance para o Kaiser, coloca o Kaiser. Mas eu acho que você precisa fazer algumas mudanças na equipe, dar uma chacoalhada no elenco depois das 2 derrotas. Mas a gente sabe, né, que o Vojvoda tem confiança no elenco, ele tem toda aquela coisa, eu confio no elenco, eu confio nos meus jogadores. Para mim é capaz de a escalação ser aquela típica mesmo. Vou dizer aqui eu acredito que ele poderia colocar, assim, o que eu desejo, que eu achava que ele poderia colocar esse time, e vou dizer aqui para você, aqui eu acho que ele vai colocar, né, que o típico do Vojvoda, né? Assim, a escalação deve ser a seguinte, assim, com o Vojvoda, né? João Ricardo, Mancuso, Kusevich e Davi Luiz. Aí, se ele quiser fazer uma mudança, Brits e Davi Luiz, aí ele muda aí só um ou outro, mas um esquema tático mesmo, com o Bruno Pacheco na esquerda. Acho que ele vai colocar o Bruno Pacheco sim. Meio de campo, Paul Fernandes, Rossetto e Pochettino. Eu não sei se ele vai entrar logo com o Caleb. Deu descanso para todos os outros. Pochettino é jogador de confiança dele. E lá na frente, não consigo ver mudanças. Moisés de um lado, Marinho do outro e o Lucero na referência. Isso é que eu acho que ele vai colocar. Eu mudaria o esquema. Eu faria um esquema diferente. Eu mudaria, eu colocaria os 3 zagueiros com o Davi Luiz um pouquinho mais à frente, com os 2 homens aqui. Se o Cardona tiver 100%, se não tiver, naquele negócio, estão dizendo que a negociação está saindo. Tite, colocaria Tite como quarto zagueiro, com o Davi Luiz mais um pouco centralizado e o Brits. Ou o Kusevich, o que tiver 100% melhor, não sei como é que tá o Brits, né? Teve um jogo que ele reclamou de dores, enfim, colocaria desse jeito. Os 3 zagueiros, com o Davi Luiz um pouco mais à frente. 2 laterais bem avançados, né? Com o Mancuso na direita e o Bruno Pacheco na esquerda. Adiantaria um pouquinho o Paul Fernandes, né? Que eu faria a dupla ali com o Davi Luiz na saída de bola com eles dois. Até por o Davi Luiz ser um homem um pouquinho mais à frente, um homem na frente da zaga para não perder tanto velocidade, como foi no jogo contra o Altos, com o Paul Fernandes, e colocaria lá na frente o Caleb. Caleb, deixaria o Caleb ali. E lá na frente, Marinho e Breno Lopes, tá bom? Breno Lopes, eu começaria com Breno Lopes, sem centroavante. Acho que o Lucero não tá 100%. Isso é só uma opinião, meus amigos, eu não sei a sua, se você puder falar, acho que seria bem bacana se você pudesse deixar aí nos comentários, ajudaria demais. Aqui é só uma projeção, só uma ideia. Se eu tivesse tido o tempo que o Vojvoda teve, fosse treinador, eu faria dessa, até para surpreender o adversário, um adversário que vem ganhar 16 jogos sem perder, que vem bem, poupou alguns jogadores no final de semana, pensando justamente para esse jogo contra o Fortaleza. Então, se você puder deixar nos comentários, e fique à vontade, aqui não é nada assim, não é nada, como é que se diz, prego batido, ponta virada. O que você achar, quem você acha mais interessante jogar assim? Não coloca o Davi Luiz, é melhor com o quarto zagueiro. Show de bola, a gente tem um debate bem tranquilo. Essa é só uma ideia de mudança para o que o Fortaleza pode colocar, dependendo do adversário, jogando em casa. Eu vejo o Lucero com dificuldades, vejo o Kaiser com dificuldades, então acho que você pode mudar um pouco o esquema, um 3-5-2 mesmo, ou um 3-4-3 se você quiser. Você coloca só os 3 zagueiros aqui na frente, né, Kusevich, Davi Luiz e o Tite. Aí você bota os 4 aqui, como o Brits, né? O Brits pode fazer de lateral direito, bota o Pacheco na esquerda, o Marinho pode voltar um pouco mais, aí você bota Paul Fernandes, Pochettino e Rossetto, e lá na frente só o Lucero junto com... se você quiser o centroavante, o Lucero com o Moisés, ou o Lucero com o Breno Lopes. Então assim, não é nada demais, não tem nada fechado, são opções que acho que o Vojvoda tem um elenco muito bom para poder enfrentar a equipe do Vitória. Não vejo nada demais na equipe do Vitória, não é uma força, não é um Flamengo hoje, não é um Atlético Mineiro com grandes estrelas, então assim, nem o São Paulo com um quarteto fantástico, né? Oscar, Lucas Moura, Luciano e Carelli. Então não é desse jeito, não. Vamos por partes, vamos com calma.
Eu acho que dá para enfrentar sim a equipe do Vitória e pode também escalar do jeito que ele quiser, né? Um 4-4-3, um 4-3-3 ou um 4-4-2. Acho que se você quiser dar um pouco de segurança. Lembra no jogo contra o Bahia, o 4-1, que ele escalou 4 volantes, né? Ele acabou colocando Lucero e Marinho apenas lá na frente e escalou, acho que foi Lucas Sacha, Pedro Augusto, Martínez e Rossetto. Essa foi a equipe, né? Ou foi o Zé Wellison. Zé Wellison, exatamente. Zé Wellison, Martínez, Rossetto e Pedro Augusto. Acho que foi esse. Acho que foi essa equipe aqui que ele acabou escalando, surpreendeu a todo mundo e acabou vencendo 4-1, um jogaço do Fortaleza contra o Bahia naquele jogo. Então, assim, é possível? Claro que dá. O que não pode acontecer é a morosidade que foi nas partidas contra o Ceará e contra o Altos. Eu acho que o Fortaleza tem elenco e tem jogador capacitado para poder jogar muito melhor do que foi contra o Ceará no Clássico Rei, principalmente contra o Altos. Contra o Altos foi desencorajador e os gols que o Lucero perdeu, né? Também o time não atacava, um negócio assim incrível. Foi, enfim. Mas eu acho que o mais importante é o Fortaleza tentar mostrar soluções para que tenha um elenco como tem, né? Você engessar um elenco que você tem num 4-3-3 ou você sair com um terceiro zagueiro, colocar o Tinga como terceiro zagueiro, cara, eu acho demais. Enfim, deixa aí sua opinião aí, que aí a gente vai debatendo aí nos comentários e fica bem bacana. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, então é porque você gostou. Então peço para você deixar sua curtida, seu joinha, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. O jogo é 9h30 da noite. Transmissão TV Jangadeiro, ESPN e Premiere. Então, assim, tem boa transmissão. Um jogo que vai ser assistido por muita gente. Isso é muito massa. E todo mundo acho que vai querer ver mesmo. Que é um grande jogo, é um grande clássico do futebol nordestino nessa quarta-feira. E vale a liderança, né, meus amigos? Eu ainda até tinha esquecido disso. Vale a liderança. O Vitória tem 7 pontos, o Fortaleza 6. Fortaleza ganhando, ultrapassa o Vitória e reassume novamente a liderança do grupo. É isso, meus amigos. Não deixa de, por favor, se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Mas se você não se inscreveu, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. Tem cada coisa boa aí, meu, tem cada vídeo bacana. Então, se garanta. Grande abraço. Até a próxima.